Olá, meus amores, bom dia! Depois de quase uma semana, né? Uma semana de festas, como você vai? Você resistiu? Você tá bem? Então, uns comem, outros bebem, outros se amam, outros brigam, e assim é o Natal e o Ano Novo. Não vamos esquecer, meus amores, que o Natal você festeja a vinda, o nascimento de Jesus. Está todo mundo ainda meio atônito para receber o Jesus menino, que é o Salvador da humanidade. E então temos o 31 com a virada do ano, uma festa totalmente humana, pagã, uma festa onde você celebra a tua vida. O que você vai fazer é o eu, o ego, né? E depois, no dia 1º, nós celebramos a Sagrada Família com a solenidade da Mãe de Deus. Então, isso tudo mexe muito com a gente, né? É como se fosse assim. O meu mestre Liudi falava um balaio de gato, né? Que você coloca um monte de gato tudo junto, né? Se eles não tiverem a bênção de Deus, o Espírito Santo vira uma balaiada, uma brigaiada, né? E às vezes é o que acontece nas famílias, né? Nesses dias com as pessoas, né? Então não podemos esquecer que muitos filhos de pais separados, tem muitos casais separados, segunda, terceira união, outros solteiros, outros presos, outros na rua. Esse é o Natal de todos nós, outros na guerra, como eu sonhei. De 31 para 1º, muitas pessoas estão na guerra, sofrendo ameaça de morte, com medo de morrer, pedindo a Deus, clamando. Então, esse é o Natal e o 31 para toda a nossa humanidade, para a nossa vida, e mexe com o planeta. Pode ter certeza que mexe. Eu também comparo esses dias, né, que a gente às vezes compra caranguejo, estão tudo quietinho no saco, assim, quando você chega perto ou que você mexe nele, começam a se agitar, a se mexer. Então é bom, Senhor, que Ele coloca o Espírito Santo esses dias, tira aqueles segredos do nosso coração. A gente bota para fora, não tem como, porque o amor, ele exige que a gente viva o amor. Ele exige que a gente viva a união. Ele exige que a gente faça um plano para a nossa vida. Então, isso mexe com o nosso coração, com a nossa mente, e assim nós somos chamados para viver nesses dias e tirar então as nossas máscaras. Nesses dias a gente tem que tirar, porque não tem como você continuar mascarado, inventando coisa, mentindo, né? Nesses dias se revelam os segredos de todos os corações, como disse Simeão a Maria. Só mais uma palavrinha antes da gente falar a palavra, eu vou ser breve depois. Uma amiguinha da minha filha, Flávia, falou assim: tia, por que você reza assim tanto, né? Eu não sei por quê. Eu disse: filha, a tia teve um chamado. Gente, eu tive um chamado com 25 anos de idade. Eu não tô aqui para brincar ou para aparecer. Eu tive um chamado e nesse chamado Deus me falou: casar de novo na igreja católica de branco. E me mostrava que eu ia pregar, eu achava que era televisão. Então eu nem sabia falar direito, né? E outra coisa, gente, quando eu fui chamada com 25 anos, eu fui chamada numa sociedade onde havia divisão, guerra, briga, os homens tinham amantes, o que mais? Erro, mentira, abuso da sexualidade por causa dos meninos, bruxaria, seitas, os valores humanos acima dos espirituais. Foi assim que eu fui chamada, né? Inclusive da minha família. Como foi um pouquinho forte o chamado, eu não consegui dizer não a Deus. E todo mundo na época, que não entendia, nem eu, achou que eu... Nem vou falar tudo que acharam de mim, né? Mas também não me interessa o que acharam de mim. O que interessa é que eu disse sim e eu queria ir embora. Eu queria uma nova vida, mas Deus... meio que me castigou, falou: não, é aqui que você vai ficar, na tua família. E foi ali que eu fui aprendendo e transformando, que a minha família também precisava de Jesus. Então eu fui transformando, Jesus foi transformando, porque na Bíblia que eu recebi, quando eu me formei, estava escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. E eu dei risada, como que a minha família ia ser salva, né? E aconteceu, gente, a minha família foi se salvando devagarinho,
Não é muito fácil, mas vai, a coisa anda. Todos nós, inclusive eu, somos vítimas da falta de Deus, né? Da falta da espiritualidade, da falta da igreja, da falta da verdade, né? E eu poderia ter sido evangélica, mas eu achei que a palavra de Deus, que eu conhecia já, dizia, crê no Senhor Jesus, dizia que contra essa igreja as portas do inferno não prevalecerão. E eu via pela mídia, a televisão, a Globo era muito forte, apesar que eu não era uma pessoa convertida e cristã, tinha o Espírito Santo, mas eu notava que aquilo não era aquilo que os meus pais me ensinaram, aquilo que a Rede Globo pregava. Isso me assustava muito e eu queria uma verdade. E a verdade estava na palavra de Deus. E foi ali que eu busquei e encontrei salvar minha família e conhecer a verdade. E a verdade nos liberta, ela me libertou e ajudou aqueles da minha família que quiseram ser ajudados. Gente, eu preciso falar muito para vocês, ainda vou falar a respeito de casamento, coisa que eu tive que entender, porque eu fui chamada casada com homem falso, né? Um homem falso, um casamento falso, para casar de novo na igreja de branco. Esse foi a voz do meu chamado. Então, eu tive que entender muito sobre casamento, muito. Casamento verdadeiro, casamento falso, casamento na igreja evangélica, católica, casamento nas seitas, no ocultismo, casamento no espiritismo, casamento civil. Eu tive que entender tudo sobre casamento para eu poder refazer a minha vida em Jesus. Jesus ajudou. Maria ajudou muito. Mas quem mais me ajudou fui eu mesma, buscando a verdade, o caminho e a vida, entendeu? Então eu tenho muito para falar e eu vou falar ainda num vídeo assim de 1 hora sobre casamento, entendeu? A primeira leitura hoje é 1 João 2, nós estamos vendo a carta de São João e São João está dizendo assim, quem que é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho, e todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de você aquilo que ouviu desde o princípio. Se o que você ouviu desde o princípio permanecer em você, permanecerá com o Filho e com o Pai. Esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece com vocês, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, podemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. O Salmo diz, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E João 1, continuamos no João 1, que é muito forte, diz assim, este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou, confessou, eu não sou o Messias. E eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías, ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então você anda batizando se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Na primeira leitura fica claro que quem não aceita o Jesus como Salvador, como Cristo, nega também o Pai. Tem muitas seitas que falam no Criador, no Construtor, no Pedreiro do Universo, não aceitam Jesus Cristo. Quem não aceita Jesus Cristo, não aceita o Pai.
E quem não aceita o Pai e Jesus não tem como receber a vida eterna. Então, confusão você pregar o Pai e a vida eterna e não pregar Jesus Cristo. Quem que nega Jesus Cristo é o anticristo, ele tem inveja de Jesus, porque ele é o Filho de Deus e ele tem carne. O demônio, ele é espírito, anjo, e ele não aceita adorar um ser humano, Jesus Cristo, Deus. Então, ele se rebela e leva quem ele puder levar junto com ele. Você tem que acreditar em Jesus e tem que acreditar na vida eterna e no Pai. E outra coisa, gente, que vocês têm que entender, não é necessário que ninguém vos ensine. O Espírito Santo que está em vocês vai dar uma unção e você vai saber tudo, todas as coisas, né? Essa unção que ensina você, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Por isso, conforme a unção que Jesus vos ensinou, permaneça nessa unção. Quando você está na unção e ali São João só tinha o Espírito Santo e Jesus e a convivência que ele teve, né? Hoje, 2023 anos depois, nós temos Jesus, temos o Espírito Santo, temos a vida nova, temos a tradição e o magistério da igreja que tenta ser o mais fiel possível para nos contar sobre Jesus Cristo. Não adianta você ir na igreja ter tradição e não ter a crença em Jesus, na vida eterna, no Espírito Santo e no Pai. E que essa unção te confirme o que Deus quer para a tua vida, como foram perguntar para João, né? Quem és tu? Os judeus, né, os inimigos dele perguntando, nós temos que dar uma resposta, estavam ansiosos. E, eu sou a voz que clama no deserto, eu não sou Elias, mas ele era Elias, porque Jesus tinha falado já anteriormente que ele era Elias, mas eu não sou Elias. Fala que ele não era profeta, ele veio para preparar o povo para a vinda, batizar o povo para a vinda de Jesus. Então ele sabia a missão dele. João Batista, ele estava conhecendo qual era a missão dele. E como eu falei no início do vídeo, você tem um chamado. Jesus já sabia do chamado dele desde que o anjo falou o nome dele, que ele seria o Salvador do mundo, né? Então a gente sabe. Quando eu me converti, meu pai era meio meu inimigo, assim, não gostava muito de mim, não é porque eu era terrível, e ele me manda uma mensagem, ele disse, Cláudia, no dia que você nasceu, choveu, ele me confirmou a minha missão. Então, gente, eu não sou missionária, não estou aqui porque eu sou melhor que ninguém, porque eu vou para o céu, que eu vou para o inferno, eu sou igual aquela serpente levada no deserto, né? Uma serpente eu sou, mas quem gostar de mim tá gostando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome deles que eu vivo já há 35 anos. Então, continuando, se você não tem a unção do Espírito Santo, não adianta você ter a tradição e o magistério. Agora, quem sou eu para dizer que não adianta? Só você vai ser julgado por Jesus. Entendeu? Se você acredita de uma forma simples, né, como diz naquela música, aqueles que batem palma na igreja e nem sabem para que estão batendo, é bonito isso também. Então é uma fé simples. Você também pode ir para o céu, mas São João não está falando disso, ele está falando de uma unção em que você não é necessário que ninguém te ensine. A igreja faz errado, porque ela ensina a catequese, tudo errado, aquelas mulheres que ensinam lá, tudo errado. E as crianças aprendem na razão o que é a igreja católica. Não, tem que dar o Espírito Santo para as pessoas. Aí entra a igreja evangélica fazendo certo. A igreja evangélica não se arvora a ensinar nada para ninguém, mas dá o Espírito Santo. Não pode dar só o Espírito Santo para a pessoa e ela não ter a tradição, que a tradição é importante. E você não pode não dar o Espírito Santo e dar a tradição e o magistério. Tem que juntar as duas coisas. Então, São João está falando, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Não é necessário que ninguém te ensine. Hoje nós temos a Bíblia, João não tinha. Nós temos a Bíblia, temos a igreja, temos o joelho no chão, e não vai fugir muito disso, né? Então, temos o testemunho dos santos, gente, que é maravilhoso. O testemunho dos santos é maravilhoso,
os corpos incorruptos, tanta coisa que a igreja tem. É um tesouro, assim, infindável, né? A Igreja Católica. Então, gente, não é necessário que ninguém vos ensine. João sabia a missão dele. Então, quando eles vão perguntar, ele diz: eu não sou, eu sou a voz que clama do deserto, aplanai os caminhos do Senhor. Perguntava ontem, né? A gente leu essa palavra, eu sério, né, o que eu diria de mim se alguém viesse me perguntar? Foi o que eu disse no início do vídeo. Eu tive um chamado, e o meu chamado, meu pai às vezes confirmava que é sobre casamento, na Igreja Católica. Não tem outra coisa para te falar. Defender a Igreja Católica, defender também a evangélica, porque a católica não me daria salvação, não daria salvação para minha família, né? E combater na medida do possível as coisas ruins que não salvam. A nossa ideia é ajudar as pessoas a se salvarem, a conhecerem a verdade, que é Jesus, caminho, verdade e vida. O mundo tá perdido, gente. Se vocês não enxergam, o mundo tá perdido. Mas tem muita gente boa. Muita gente boa, tem muita gente que não tá perdida, a maioria não tá perdida. O inimigo faz mostrar ele, né, na frente, né? Então a gente também viu nesse Natal, nesse Ano Novo, as pessoas que não acreditam em Deus são as que mais ficaram tristes, né? São as mais ficaram tristes. Porque, gente, quem não crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo, não tem esperança. Que esperança você vai ter no mundo atual? De guerra, de briga, de separação, de ódio, de fornicação, como tá? Que esperança você vai ter se você não acreditar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, nos santos e Maria? Não tem esperança nenhuma. Então, quem és tu? Eu te pergunto, quem és tu? Para que você veio no mundo, né? Você é a voz que clama no deserto? Você é o Salvador? Você é um missionário? Quem és tu? Qual é a tua profissão? Qual é a tua função na família? Como filho, como pai? Como namorado, namorada, casado, casada? Qual é a tua missão? Estragar a tua família? Ou juntar, abençoar, unir, né, em Jesus, em Maria, na Sagrada Família? Vamos então nesse dia nos prepararmos para um novo ano cheio de fé, esperança e amor, que são os dons supremos. Amém.